É uma honra estar aqui hoje. É um motivo de muita oração, faz um tempinho já. E, bom, todo mundo falou que o tempo é curto, né? Então, o que eu vim falar hoje é sobre o tempo. Salve o seu tempo. Como assim salve? Vamos começar como tudo começa, toda boa coisa começa pela palavra de Deus. Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam mais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo aqui nessa carta está falando sobre a maneira como a gente deve viver. Se você ler Efésios 4, Efésios 5, você vê que ele dá muitos conselhos para a nossa vida, sobre como um cristão deve agir na vida pessoal dele, como um filho de Deus deve agir. E o foco dessa mensagem, tem muito ponto aqui que dá para começar a analisar, né? Eu gosto de versículo, de pegar parte do versículo e analisar, mas o foco é esse aqui, aproveitando bem um tempo. Em algumas versões mais antigas, que eu gosto de usar, ele fala remindo o tempo. É um verbo meio estranho, a gente não está acostumado a ouvir dele normalmente, mas remir vem da mesma etiologia de remissão de pecados. Significa salvar. Mas salvar o nosso tempo do quê? Meu tempo? Eu preciso salvar ele? O nosso tempo está automaticamente condenado a ser inútil se não for intencionalmente usado para a busca da realização da vontade de Deus. Paulo começa esse conselho falando: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, aquele pagode bem famoso que é deixa a vida me levar, não é bíblico. Ele está errado. A gente tem que cuidar com a maneira como a gente vive a nossa vida. A gente tem que controlar as nossas ações para, assim, viver como um verdadeiro filho de Deus. Beleza. O primeiro conselho que ele dá é: não sejam tolos. O que é um tolo? Tolo na Bíblia, muitas vezes ele se refere a quem não conhece a Jesus, a quem não tem a palavra de Deus no seu coração, que ainda não foi salvo pela palavra dele, ainda não aceitou o sacrifício de Jesus, não vive conforme a vontade de Deus. Esses são os tolos. Tem um livro inteiro falando sobre você não ser tolo e ser sábio, que se chama Provérbios, de Salomão. Se você quiser mais conselho, tem bastante lá. Mas, eu esqueci de botar referências aqui, mas é Efésios 4, 16 ao 20. Não viva como um tolo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A primeira pregação falou muito sobre urgência, falou muito sobre se arrepender, falou muito sobre você olhar para a sua vida e perceber: eu estou gastando ela para Deus, o meu tempo está sendo bem gasto. Ele fala ali, aproveitando bem o tempo. Você tem aproveitado esse tempo para buscar Deus com essa urgência? E além de muitas coisas que esse capítulo inteiro fala, eu decidi destacar esse versículo, porque ele começa da forma como todo pecado começa. Toda a vida longe de Deus começa. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em algumas versões ele também fala na inutilidade dos seus próprios pensamentos. A gente está muito acostumado a viver uma vida inútil. E existem seus momentos inúteis que são bons. Tem aquele momento que você acabou de chegar de uma aula cansativa, você acabou de chegar de uma semana assim que, cara, foi difícil, eu só quero deitar, não fazer nada, só quero assistir uma série, só quero assistir. E eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre me falava assim: cara, você fica aí jogando, não vai agregar nada para sua vida. Eu falava assim: pai, me deixa descansar um pouco. Mas ele falava assim: quando você sair daí, você não vai ter aprendido nada. Quando você sair daí, você não vai ter melhorado em nada. Existem momentos de lazer, mas é aqui ele fala que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Todo pecado, todo caminho mau, ele começa aqui. Ele começa em onde está o seu pensamento, onde a sua vida está focada, onde a tua cabeça vai quando você está naquele momento assim, ó, tudo baixou. A poeira baixou, está uma dificuldade assim, bom, acabou, pude parar. Para onde a sua cabeça vai? Qual que é o primeiro lugar onde a sua cabeça quer ir?
para um lugar inútil, para um lugar de pecado, a primeira coisa que você pensa é, não, vou ali gastar minha energia com aquilo que eu sei que não agrada à vontade de Deus. E nessa questão do pensamento, as pessoas vivem falando, a gente tem um seminário inteiro sobre sexualidade, falando sobre, a pornografia começa na mente, e você começa no teu pensamento, aí depois você começa a planejar, e você acaba consumando. Não é só nessa parte da nossa vida, é todo o pecado, ele começa. Por isso que ele fala, controlem, cuidem a forma como vocês vivem. Se ele está falando aqui, não vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos, é porque a gente pode controlar. Existem momentos que o pensamento foge, mas a gente tem como planejar o nosso cérebro para estar alinhado com a vontade de Deus. O pensamento vaidoso, o pensamento inútil, ele obscurece o entendimento. A Ana falou aqui sobre, ler qualquer um pode ler. E é verdade. A própria palavra fala, o Espírito nos fala o que realmente significa aqui. O Espírito Santo nos guia a aprender sobre a palavra. Então, se o teu pensamento está longe do Espírito Santo, você não vai entender o que está aqui. Você vai ler um versículo, vai achar que ele está dizendo uma coisa que é totalmente contrária. Ou você vai ler um negócio assim 300 vezes, mas não vai mudar a sua vida. Quantas vezes você já leu, o Evangelho de Mateus? Talvez você leu, mas o teu pensamento está em outra coisa. A palavra ela é viva e eficaz. Cada vez que a gente lê, ela toca de uma forma diferente. Se o teu pensamento só tem voado para outras coisas, se você lê a Bíblia e não tem mais emoção, se você olha para a palavra de Deus e ela não queima mais no teu coração, tenta entender onde está teu pensamento nisso tudo. Com o pensamento obscurecido, a gente é separado da vida de Deus por causa da ignorância que nós vivemos, pela dureza do nosso coração. A gente se torna insensível e só aí que o ato se consuma. Só aí que a gente se entrega à libertinagem. Só aí que a nossa vida sai do freio. Mas começou tudo aqui. Começou onde você está botando a tua mente, onde você está botando o teu coração, onde você está gastando o teu tempo. E ele fala assim, não vivam como tolo, mas vivam como sábios. Bom, se o tolo é quem não conhece a Deus, se o tolo é o ímpio, o gentil, aquele que é pecador, o sábio, então, é o filho de Deus. Deus nos chama para vivermos como filhos da luz. Efésios 4, de 8 a 10. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A Ana focou a mensagem dela na questão de identidade. E eu achei isso muito legal, assim. A mensagem anterior também falou muito para o meu coração, porque a gente recebeu essa identidade. Você não é mais um qualquer, você não é um qualquer para Deus, você não é... Eu gosto do exemplo de que Deus não é uma criança brincando com um monte de Lego dele. A gente não é um boneco de Lego de Deus, a gente foi feito filhos dele. A gente tem direito a uma herança, a gente tem direito a um lugar no céu, a gente tem direito a frutos de bondade, justiça e verdade. E o nosso papel é descobrir o que é agradável ao Senhor. Tá, entendi. Meu papel nisso tudo é descobrir a vontade do Senhor, estar perto dele, cuidar da minha mente. Não ser um tolo, não viver a vida da forma como eu quero, não gastar o meu tempo com coisas inúteis. Então, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Pois procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Jeremias 29:11. Esse versículo é bem famoso. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Muita gente usa esse versículo aqui para falar sobre prosperidade financeira. Nossa, a minha vontade é que vocês sejam ricos. Não é isso que está dizendo. Tem um podcast do Jesus Cop, acho que todo mundo conhece, mas se não conhecer, pesquisem Jesus Cop, ele tem muitos podcasts. Um dos últimos dele é com um judeu que se converteu a Jesus. Ele fala sobre como é a vida dele, sendo um judeu que segue a Jesus. Alguns preconceitos que ele enfrenta, alguns dos hábitos dele, e algumas coisas que eles tentam resgatar. E uma delas é o verdadeiro significado das palavras em hebraico. Essa palavra prosperar em hebraico não tem o sentido só de prosperar financeiramente. Ela também pode ser usada como avançar.
A vontade de Deus para a sua vida é que você compreenda a vontade dEle, é que você busque a presença nele para que você avance. Ele quer que você tenha esperança, Ele quer que você tenha um futuro. Uma vida inútil não dá futuro. Pensamentos inúteis não levam ao futuro. Pensamentos inúteis te mantêm no mesmo lugar. Deus não é um Deus parado. Muita gente que conhece o ministério do Dunamis. A gente foi na conferência no passado, e é um ministério muito famoso, cuida muito de jovens, é um ministério muito abençoado. E a palavra Dunamis significa poder do Espírito em movimento. Deus não usa pessoas paradas. Deus não vai te arrancar de onde você está. Ele fala isso diversas vezes na Bíblia. O que Ele quer é o teu coração contrito, é a tua mente focada em buscar a vontade dEle. Aí Ele vai te usar. Aí Ele vai ter planos de te fazer avançar, de ter esperança, de ter um futuro. Você vai clamar a Ele de todo o teu coração e Ele vai ouvir. Onde você tem gastado o teu tempo? Onde está o teu pensamento? Você tem ficado parado? E avançar não tem muito a ver com o tempo, às vezes. Em muitas cartas da Bíblia, eles também falam à igreja: a essa altura vocês deveriam ser mestres, a essa altura vocês deveriam estar ensinando as pessoas, mas vocês ainda precisam do básico, vocês ainda precisam do leite espiritual. O avançar tem a ver com intencionalidade de buscar. Por isso que ele fala: cuidem da maneira. Existe um plano de Deus, existe um futuro, mas você precisa estar focado em buscar a vontade dEle. E um dos conselhos mais legais que a Bíblia dá é: não seja burro. Salmos 32, 8 e 9. Eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Deus está te dando a oportunidade de estar com Ele, sabe? Quando eu li esse texto, eu percebi o quanto a gente é egoísta às vezes. Deus é tão grande, tudo isso Ele criou. Ele criou a sua vida, Ele criou os plateumintes que a Ana falou, que são muito chatos de estudar mesmo. Deus criou cada célula do teu corpo, cada célula de uma planta, cada astro no céu foi colocado perfeitamente em ordem para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter um sol que te aquece, mas também períodos de frio, para que plantas cresçam, frutas cresçam, e que a gente possa aproveitar essa terra. Ele tem um plano para nós, Ele tem esperança para nós. E Ele não fala assim: ó, tá ali o plano, vai lá. Ele fala: eu lhe instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu vou estar olhando para você, eu vou estar cuidando de você. Mas eu não vou te arrastar. Se você está parado, eu não vou te arrastar. O Espírito Santo não chega arrombando a porta do teu coração. Ele fala: abre a porta. Eu estou batendo, abre a porta. Eu vou te dar conselho, eu vou estar junto com você. Reconheça a grandeza desse Deus. Ele não tem cabimento na nossa mente o quão grande é o Senhor, o quão poderoso Ele é, o quão onisciente Ele é, o quão onipresente Ele é. Esse mesmo Deus está falando: vem, está estendendo a mão, vem, me dá a mão, eu vou te mostrar o caminho. Vem, eu vou te levar para o caminho certo. Vem, eu tenho esperança. Vem, eu tenho futuro. Vem, eu tenho arrependimento. Vem, eu tenho salvação. Vem, eu tenho uma nova identidade para você. Eu tenho um novo nome. Ele se entregou naquela cruz, Ele era Deus. Deus. Ele veio ao mundo para morrer por você. Você sabe o quão podre teu coração é. Você sabe para onde tua mente vaga às vezes. Mas Ele morreu por você. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. Pegar a mão dEle, ir com Ele e aproveitar desse caminho. Para encerrar, 2 Timóteo 4. É a última carta de Paulo, ele está morrendo. Ele sabe disso, ele sabe que ele vai morrer. Ele está na prisão. 1 Timóteo 4, 6, ele fala: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida e permaneci fiel. Eu quero chegar a esse nível, sabe? Esse é um dos versículos que mais me toca na Bíblia.
Eu quero chegar nesse nível. De poder chegar para Deus e falar: eu fiz tudo que o Senhor tinha para mim. Eu cumpri a minha missão, eu guardei minha fé. Eu não deixei nada para trás. Eu não fiquei parado. É isso. Oi, gente. Que coisa, meu Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, não choro nessas coisas, tá? Eu juro, só que é difícil. Estar aqui, para mim, é muito mais. Eu ensaiei tão bonitinho, cara. Estar aqui, para mim, é muito mais do que só falar de um cara que eu conheci, porque ele já fez tanto, sabe? Enfim, vamos lá, que a lapada aqui, gente, é pesada, então eu não posso ficar chorando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, por gentileza. Sim, existe um livro chamado Abacuque na Bíblia. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ai, que coisa boa, falei isso. Não, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tá. Abacuque 2:4. Eu trouxe uma Bíblia que ela é uma versão bem diferente, ela é mais simplificada. Então, provavelmente vai estar diferente da tua. Só acompanhe o que eu vou falar, que por mim já está de boa. Que diz assim: mas a pessoa que anda direito diante de Deus, com uma fé sincera e firme, essa vive plenamente. Agora, se liga nessa palavra. E ela está realmente viva. O que me chamou a atenção nesse versículo é não porque ela fala ela está viva, ou ela está vivendo. Ela está realmente viva. E quando o Senhor fala comigo, Ele sempre diz, Ele me mostra, Ele não me fala assim, ai, tal coisa. Ele faz uma pergunta para mim. E a pergunta que Ele colocou no meu coração, em relação a essa mensagem, que mal começou, é assim: você está vivendo ou você está apenas experimentando a longo prazo? E eu vou te dizer, eu vou te contextualizar para a gente conseguir conversar. Uma pessoa que ela está experimentando alguma coisa, ela não tem uma constância na vida dela. Seja experimentando coisas para fora do mundo, toda aquela baboseira que você já sabe, ou até mesmo experimentando aqui, ó. Experimentando, se acorda, segunda-feira eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler todos os versículos. Experimentou um dia, acordou na terça-feira, nossa, já esqueceu, já passou, já foi. Acorda na quarta, quinta, sexta, passa um mês e ela está só vivendo de migalhas, ela está experimentando. Ela não está vivendo, ela não está focando e vendo algo maior diante dos olhos dela. Ela está experimentando. Mas a pessoa que ela está realmente vivendo, e eu quero que você entenda isso, que a pessoa que ela está realmente vivendo, ela cai muitas vezes, ela cai, mas é o diferencial da pessoa que ela está realmente vivendo, porque quando ela cai, quando ela está ali, no buraco, no chão, tem aquela frase, né, quando você está no buraco, só tem um lugar para olhar, para cima, Quando ela está no buraco, quando ela cai, ela tem um lugar para ela olhar, e ela olha para o céu. E quando ela olha para o céu, ela vê um Criador. E ela diz, vale a pena mais um dia. E ela levanta. E ela continua. E ela é zombada pelas outras pessoas. E ela passa por todo tipo de problema na família. Todo tipo de problema em casa. Ela não vê motivo nenhum para ler a Bíblia. Mas mesmo assim, porque ela entende, porque ela está realmente viva, ela fala, não, eu vou continuar. E uma pessoa que está realmente viva, ela tem algumas características. E uma delas que eu quero conversar com você é uma que para mim, durante muitos anos, foi uma dificuldade, que é a identidade. E eu quero que você abra na sua Bíblia, agora a gente vai fazer uma viagem lá para Isaías. Isaías 43. Se você tiver um tempo, lê todo, tá? Lê todo esse capítulo, é maravilhoso, é uma carta de amor aberta do Senhor para a tua vida. Eu vou ler aqui apenas algumas passagens, aí a gente vai conversando sobre isso, porque eu tenho 15 minutos. Mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Júlia, daquele que te formou lá no início, que diz assim, não tenha medo, eu os redimi,
Eu os chamei pelo nome, e vocês são meus. Quando vocês estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal. Paguei um preço altíssimo por vocês. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo um tanto assim. Olha, eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês. E cá entre nós, se você já estudou biologia, você sabe. Tem muita coisa que ele criou. Muita coisa. Aqueles negócios lá, plateuminto, não sei o quê, blá, 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 aquelas coisas chatas. Gente, envolvendo tudo isso. Ele trocaria tudo isso pela tua vida. Pelo que você tem para trazer para o reino dele. Agora, eu quero que você entenda aqui, meu irmão. Não tenha medo, eu os redimi, eu chamei pelo nome e vocês são meus. O que isso tem a ver com identidade? Quem sabe o seu nome, e eu não estou dizendo nome Fernanda, não estou dizendo nome Júlia, não estou dizendo nome, não estou dizendo esse nome. Estou dizendo assim, quem sabe o nome, não teme. Quem conhece e ouve a voz do Pai, lá de longe. Quando eu era pequena, o meu pai disse para mim que se eu comesse casca de pão, eu iria saber assoviar. E aí, isso tudo a ver, né? E aí moro num sobrado. E aí teve um dia que eu estava lá embaixo e eu falei, eu vou assoviar agora, eu já comi muita casca de pão. Respirei, meu pai estava lá embaixo. Eu falei, eu vou chamar meu pai pelo assovio. E aí eu assoviei. E quando eu assoviei o toque que o meu pai me ensinou. Quando a gente estava numa multidão, quando a gente viajou lá para fora do país, ele falou, se vocês se perderem, vocês assoviam e o papai vai aparecer na tua frente. Se você ouvir a voz do seu pai, se você ouvir ele chamar o teu nome, você vai saber quem é. E aí eu tentei, a gente viajou e teve uma hora lá que eu fiquei meio perdida, e eu respirei e eu assoviei, gente, não é que o homem apareceu mesmo? No meio de tanta gente, eu fiz lá o assovio combinado. E ele apareceu. Ele disse, vamos, Ana, vamos. E eu, meu pai, funcionou. Eu chamei vocês pelo nome e vocês são meus. A tua identidade, meu irmão, ela não está nisso aqui, ó. Ela não está nesse aplicativo roxo que tu tem no teu celular. Que você faz isso aqui, e tem bilhões de fotos, bilhões de vídeos que você pode assistir, e você pode basear, sim, tua identidade nisso aqui, e falar, nossa, eu tenho tudo a ver com a Gisele Bündchen. Cara, meu Deus. Mas eu te digo, meu irmão, a tua identidade, quem você é, o teu nome, para o que você foi chamado, não tem nada a ver com o que os outros dizem. Não tem nada a ver com o que você vê no teu celular. Não tem nada a ver com o que você vê na televisão. Uma pessoa, quando ela é filha, quando ela entende, quando ela conhece, quando ela pega esse livro e ela lê esse versículo que diz, eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta, o mundo inteiro, o mesmo mundo que o mesmo cara criou, o mesmo cara que criou o mesmo mundo venderia o próprio mundo que ele criou só por causa de você. Só por causa de você. Só porque você um dia resolveu aceitar, abrir o seu coração para o Senhor. E falar, tá bom, vamos entrar nesse aqui. Vamos ver o que esse livro tem tão de bom. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se isso aqui fosse, se a gente fosse abençoado, se a gente fosse alimentado só por ler a Bíblia, seria muito mais fácil. Porque ler a Bíblia, qualquer um lê. Saber João 3,16, qualquer um sabe. Se fosse só ler, ai, estou abençoado, ai, tá bom, pronto.
Se fosse só isso, meu irmão, a igreja estaria muito mais lotada. Se fosse só isso, a gente ia ter que enfiar adolescente em cima do ar-condicionado. Porque não ia ter onde entrar. Porque o povo ia estar cedendo, mas não é só isso. Quando você entende que isso daqui não é um livro, que é a palavra do teu pai para a tua vida, é uma carta de amor derretida para você, fica mais difícil de ler. Tem umas passagens que a gente não gosta, umas coisinhas que a gente finge que não está ali, que a gente não vê, uns negócios assim. E, gente, olha, eu passei muito tempo da minha vida colocando a minha identidade, colocando quem eu era, colocando as minhas expectativas em muitas outras coisas. E em muitas pessoas também. Eu fazia o que minha mãe fazia. Tá bom, tá ótimo. Minha mãe fazia isso, eu fazia igual. Minha mãe fazia qualquer coisa, eu fazia igual. E era bom, não era? Minha mãe, pá, bacana, mulher top e tal, mas... E cadê? E cadê você? E cadê você no meio da multidão da tua sala? Cadê você no meio da multidão dessa igreja aqui, ó? E cadê? E cadê uma filha que levanta a cabeça e diz: eu tô aqui. Eu tô aqui. Vem aqui e joga a bola no peito que eu faço gol. Entendeu? Faço gol. Porque, irmãos, isso daqui... Todo mundo tem uma Bíblia? No celular, no tablet, agora a gente está tecnológico, mas eu aprendi uma coisa, muitas coisas eu aprendo com meu pai. Eu aprendo tudo com meu pai. Uma das maiores coisas que ele me ensinou, ele falou: você não vai usar a Bíblia no celular. Aí eu... Poxa, todo mundo melhor. Ele falou: a tua Bíblia... E, gente, cresci com meu pai usando a Bíblia aqui, tá? Bem aqui. Sabe aquele ditado, né? A Bíblia de baixo de baixo? Era meu pai. E ele falou: você não vai usar a Bíblia no celular. E o meu pai é a pessoa que ama mais tecnologia que eu conheço na face da terra. Porque ele sabe que isso daqui, pessoas se matam para ter lá fora, meu irmão. Pessoas se matam para ter esse livro que está debaixo da tua cama, que está na tua gaveta, que está empoeirado. Meu irmão, a tua identidade está aqui, ó. O Senhor te chamou pelo seu nome, no meio da multidão, no meio de muita gente fazendo muita coisa, muita gente se destacando com vídeo de profecia. Vocês já viram aquela mulher que vem de oração? Vocês viram? Olha aí, ó, gente se destacando. No meio de todas essas baboseiras, o Senhor Jesus fala o seu nome. E Ele espera de você isso. Ele espera de você que você assine embaixo, da mesma forma que você assina embaixo, quando você vê seus amigos fazendo fofoca, quando você vê seus amigos falando palavrão, quando você escuta música em inglês e tem palavrão, e você sabe que tem palavrão, que você sabe que está falando de besteira, mas você fala: ai, é inglês, né? Tem nada a ver isso, eu vou ouvir. Da mesma forma que você, consente com isso e está tudo bem, por que você não pode consentir, erguer o seu braço, pegar a sua Bíblia e falar: não é assim que funciona? Se vocês concordam com isso, bacana, parabéns para você, mas eu não. A minha identidade não está numa palavra que é torpe, que pode ser jogada ao vento. A minha identidade, quem eu realmente sou, não é alguém que fala no Instagram, não é um story de uma bogleira que vai me dizer quem eu sou. É o que está escrito nesse livro. E a palavra diz: eu amo a tua palavra, nela eu medito dia e noite, porque é isso aqui que você vai ter. E se tirarem a Bíblia, fica a pergunta, fica a reflexão. Se tirarem a tua Bíblia, se um dia você perder, você vai ter alguma coisa na sua mente daqui? Você vai lembrar? Ou você só vai lembrar do: Senhor, meu pastor, não faltará detalhe, me faz de vez de passo, guia-me moçamente, algo tranquilo, refrigera minha alma, detalhe. É isso que você vai lembrar? Se um dia você ficar sem sua Bíblia, tudo isso daqui que foi escrito para você, você só vai lembrar disso? Você vai ter algum versículo na sua cabeça para te ajudar? Quando você estiver pecando, você vai ter? Se você ficar um dia assim? Porque muitas pessoas não têm isso aqui, gente. Aquele cara do Portas Abertas veio aqui na igreja. Vocês ouviram? Eu queria deixar isso, gente, porque, olha, eu passei muito tempo da minha vida confundindo o lugar que eu tinha que olhar a minha identidade. Ou eu olhava para o meu celular, ou eu olhava para a minha família, ou eu olhava para as meninas da igreja, mas a tua identidade, meu irmão, a tua identidade, quem você nasceu para ser, você não vai achar em nenhum outro lugar. É aqui que você vai achar. É aqui que você vai encontrar. Fique de pé para a gente fazer uma oração. Por favor.
para encerrar. Olha, gente, eu consegui parar de chorar, gratidão, mas realmente, agora que eu estou mais calma, isso é muito importante para mim. E ver cada um aqui significa muito para mim. E, povo, a gente congrega na mesma igreja, temos esse pastor aqui, barbudinho e tal, um cara massa, todos juntos. E eu te convido, meu irmão, você, a pegar essa tua Bíblia, abrir e tentar ver o que você acha mais legal aqui dentro. Encontrar a tua identidade aqui, porque se você for encontrar no mundo, meu querido, você vai bater a cara e vai doer, e aí você vai ter que fazer todo esse processo, vai estar tudo roxo, tua cara, e sabe, claro, a igreja é para isso, a gente está aqui para isso, mas você pode pular essa fase. Você não precisa ir lá numa festa onde tem tanta fumaça que você não consegue ver nada para você pensar, acho que minha identidade não é aqui. Eu acho que esse lugar aqui não é para mim. Gente, vamos orar. Senhor, que coisa. Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por essas pessoas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor disse que a gente valia mais do que qualquer criação que o Senhor já fez, Senhor. E a gente não merece, Pai. A gente não merece nada. Nós somos uns ruins, mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa identidade focada em Ti, para que a gente não precise bater a cara, Pai, para descobrir isso, Pai. Abre a mente dessas pessoas aqui, Senhor, que elas descubram o verdadeiro significado de ter uma identidade firmada no Senhor. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigada, gente. Podem ser. Muito grato pela oportunidade que o Felipe me deu, pela confiança. Eu preciso confessar para vocês que já faz um ano que eu tenho essa chama no meu coração de pregação, e foi um ano que Deus me capacitou, Deus me ajudou a curar muitas ansiedades, muitas inseguranças. E hoje eu sinto que eu nunca estive tão dependente dele para estar aqui hoje pregando, e eu oro para que vocês sejam imersos na pregação hoje, para que o Espírito Santo fale no seu coração, da maneira como ele quer ministrar. O tempo é bem curto, então eu vou tentar ser bem breve. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, se fosse possível. A gente vai ler Mateus 13, versículo 44 ao 46. Eu já vou lendo, para não perder tempo. Jesus falando, tá? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Se você não tem Bíblia, presta atenção. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Gostaria que você abaixasse sua cabeça um momento. Meu Deus, meu Pai, a gente está aqui em sua presença, Deus, tantos jovens. Eu oro para que em nome de Jesus, meu Deus, seu Espírito Santo esteja ministrando nesse lugar, nesse ambiente, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, todo tipo de distração, todo tipo de coração endurecido seja quebrantado pelo seu poder nesse momento, Pai. Que o Senhor ministre no coração de cada jovem que está aqui o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para essa passagem, eu gostaria de explicar o contexto rapidamente para você entender melhor. Jesus, no versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia diz que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Jesus estava sozinho, ele sai de casa e uma multidão se reúne perto ali de Jesus. Então Jesus começa a pregar para aquela multidão, ele conta várias parábolas, e no versículo 36 a Bíblia diz: então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Nesse momento, os discípulos se aproximam de Jesus e começam a fazer algumas perguntas, tipo: Jesus, o que você falou naquela passagem lá que a gente não entendeu? Jesus então começa a explicar, e é nesse contexto que Jesus conta essas duas parábolas, do homem no campo e da pérola preciosa. Jesus aqui está falando de um homem que encontrou um tesouro no campo, e esse tesouro simboliza o Evangelho, esse tesouro simboliza a mensagem da cruz, a história da redenção. Jesus está falando de um homem que encontra um tesouro no campo, para homens que já encontraram esse tesouro. Jesus está contando sobre um negociante que encontra uma pérola mais preciosa possível, para homens que já encontraram essa pérola. Eu quero dizer que hoje você já encontrou esse tesouro. Você já encontrou o tesouro do Evangelho. Você já encontrou a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus. Você já encontrou, independente de como está o seu relacionamento com Ele. Talvez você é como um homem no campo, que despretensiosamente encontra Jesus, encontra o Evangelho, sem procurar tanto. Mas talvez você é como um homem, um negociante que procura pérolas preciosas, e você encontra a pérola mais brilhante, que mais satisfaz o seu vazio, procurando ativamente por isso. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu preciso te dizer que você encontrou um tesouro, e junto com esse tesouro vem uma responsabilidade.
Igual aquela frase que vocês devem conhecer, com grandes tesouros vem grandes responsabilidades. Eu vou dar uma mudada aí para ter uma didática um pouco melhor. Mas com grandes tesouros vem uma grande responsabilidade. E a responsabilidade aqui é entender que Jesus transparece a sua expectativa para as nossas vidas aqui. Jesus não está contando a história de um homem, ele fala assim, olha, quando você encontrar um tesouro, você faz o que você achar melhor, você vende metade, você guarda metade, você deixa lá jogado. Não, Jesus está dizendo claramente qual é a maneira ideal de reagir a esse tesouro. É isso que a gente vai tentar aprender um pouco aqui. A expectativa de Jesus, mano, tem peso de mandamento nas nossas vidas. Por mais que não exista uma ordem, um mandamento específico aqui nesse texto, a expectativa do nosso mestre deve nos guiar, nos conduzir de fato. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar são 3 pontos, mas como o tempo é curto, acho que eu só vou falar de 2. 1,5 provavelmente, assim, tem que estar bem corrido, estourando 1,5, mas eu orei para Deus para que Ele pudesse, de fato, selecionar o que mais é importante hoje. E o que eu gostaria de falar é que quando nós encontramos um tesouro, é necessário ter uma urgência, mano. Nós precisamos ter um senso de urgência que caminha conosco. Veja, Jesus aqui ele não está contando a história de um homem que encontra um tesouro no campo. Ele olha para esse tesouro e ele fala, cara, esse tesouro é a coisa mais valiosa que eu poderia encontrar. Mas, cara, eu tenho tanta coisa para aproveitar ainda na minha vida. Tenho tantas coisas para fazer. Eu vou deixar aqui, talvez semana que vem eu volto. Jesus não está contando também a história de um negociante de pérolas preciosas que encontra a pérola mais brilhante de todas. E fala, eu tenho tanto apego pelas minhas outras pérolas que eu coleciono. Deixa para uma próxima. Na volta a gente compra ou algo do tipo. Jesus aqui, ele exprime um senso de urgência na conduta desses homens que encontraram a coisa mais valiosa que eles poderiam encontrar, o tesouro do Evangelho, mano. E eu gostaria de exemplificar para vocês um pouco da urgência, porque urgência, de modo geral aqui, não é pressa. A urgência em questão é uma necessidade urgente de garantir que nada, nem ninguém, vai tirar de você esse tesouro. De garantir que esse tesouro vai ser seu, custe o que custar, nem que custe tudo que você tem. E urgência não é pressa, como eu disse. Não é como se, beleza, você encontrou um tesouro, então semana que vem você já está indo para a África fazer uma viagem missionária e, meu Deus, sua vida começa a ficar louca. Calma, não é assim. Talvez seja o plano de Deus, fazer um speedrun gospel ou alguma coisa do tipo. Mas talvez, geralmente, o processo de Deus é um pouco mais lento. Envolve uma capacitação, envolve uma evolução, um desenvolvimento que Deus está chamando para viver. A analogia que eu quero fazer para você aqui é que você não deve ter pressa, urgência para terminar a corrida. A urgência em questão é para começar a correr. Não é para cruzar a linha de chegada, mano. Para começar a correr, para começar a caminhar nessa maratona, de correr nessa maratona, para que Deus possa te capacitar. Então, com base nisso, eu gostaria de falar uma urgência na nossa vida prática, na perspectiva prática. Primeira urgência que eu gostaria de falar é a urgência de falar de Jesus. Nós encontramos um tesouro, mas esse tesouro não pode ficar só para nós. Existe uma urgência que Jesus prega. Quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, vocês estão falando para mim que a colheita vai acontecer daqui 4 meses, mas eu vos digo, abram seus olhos, olhem para os campos, eles já estão prontos. Jesus aqui se refere a almas, a pessoas, os campos estão prontos, mano. Os campos estão prontos e se a colheita está pronta, significa que a hora de colher é agora. E se a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, então significa que nós precisamos de mais trabalhadores colhendo agora. Isso é urgência, falar de Jesus, mano. Está na hora de vencer a timidez. Está na hora de se arriscar, de se expor, de não se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, de começar aquela célula na sua escola, mano. O que você está esperando um anjo descer do céu com uma espada, colocar na sua testa e te consagrar uma missão? Às vezes uma chama no seu coração já é suficiente. Nenhuma chama que Deus acende em nós é por acaso. Outra urgência, que talvez eu me prolongue mais nessa porque é muito importante, é a urgência de se arrepender. Jesus também prega essa urgência em um determinado momento, quando ele fala, olha, se o teu olho direito está te fazendo pecar, se o seu olho direito está te fazendo tropeçar, então é melhor que você arranque ele e jogue fora. O que Jesus está falando aqui não é para você se automutilar, eu espero que ninguém no tempo de Jesus tenha feito isso, mas o que Jesus está dizendo para nós é que, a mesma coisa que a gente leu, se existe algo, por mais que tenha valor, por mais que o seu olho seja valioso para você, se esse algo, de alguma forma, arrisca tirar esse tesouro que você encontrou das suas mãos, é melhor perder isso que você considera valioso do que perder o grande tesouro que você encontrou. Jesus, aqui, ele nos dá um senso de urgência muito grande, de se arrepender. E quando ele fala que é melhor perder um olho, ele claramente diz que o pecado tem um poder destrutivo. E eu acho que a gente está menosprezando o poder que o pecado tem de destruir a nossa vida, de destruir os nossos propósitos. Ou você realmente acha que não é tudo isso? Ou você realmente acha que aquele pecado que você está cometendo lá no seu interior não vai de alguma forma, hora ou outra,
afetar a sua vida exterior. Convenhamos, mano, já está afetando. Já está afetando. Sua maneira de falar já está diferente. Sua maneira de se relacionar com as pessoas já está diferente. A maneira como você, sabe, os conteúdos que você está consumindo, as músicas que você está ouvindo, já estão sendo, de alguma forma, impactadas por causa desses pecados que a gente não está confessando. Por causa desse coração que não está arrependido o suficiente, por causa desse esforço que nós não estamos travando contra esses pecados. A gente precisa parar de menosprezar isso. A gente ouve muito aquela frase, pecado de estimação. Começou a chegar um tempo que essa expressão começou a me irritar um pouco. Porque não existe pecado de estimação, mano. Não é como se nós pudéssemos ter qualquer tipo de esforço de poder, de exercer domínio ou controle contra os pecados. Não é como se a gente pudesse dominar, domesticar os pecados. Nós não temos pecado de estimação. Nós somos pecadores de estimação. Não é como se nós tivéssemos uma coleirinha e o pecado estivesse aqui. E a gente tivesse tudo sob controle. A coleira está em nós, mano. A coleira está no nosso pescoço. E é o pecado que está nos dominando e não o contrário. A gente tem que entender que existe uma urgência muito grande em se libertar dessa coleira, dessas correntes, dessas algemas. Cara, o pecado nos domina. E quando o pecado te mandar dar patinha, meu parceiro, você vai dar patinha, mano. Quando o pecado mandar você deitar e rolar no chão, você vai deitar e rolar no chão, se o seu coração não está firmado em Deus, se não existe arrependimento genuíno. Se o pecado jogar um graveto para você pegar, você vai pegar, porque ele te domesticou para isso. E só um coração quebrantado pode te livrar. E talvez o pecado jogue um graveto para você ir buscar amanhã, mano. Amanhã. Talvez amanhã você cometa a maior burrada da sua vida. Porque hoje você está tendo a chance de pedir perdão dos seus pecados, de ter um arrependimento genuíno. Mas você está desperdiçando, mano. Você está procrastinando. Eu vi uma frase no Insta que foi um tapa na minha cara e eu adoraria compartilhar esse tapa com vocês, então prepara aí. Procrastinação é a esperança imatura de achar que Deus sempre tem que te dar uma segunda chance. Vou repetir. Procrastinação é a esperança imatura de achar que Deus sempre tem que te dar uma segunda chance. A gente vive dessa forma, infelizmente. Talvez um dos maiores problemas da nossa geração é que nós olhamos para a Bíblia aqui. E as pessoas olham e leem aquele versículo que fala que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. E por causa disso as pessoas acham que está tudo bem pecar toda noite, mano. Está tudo bem, sempre haverá uma chance. Ué, Deus não é misericordioso? A gente está mal acostumado com o amor de Deus. A gente está mal acostumado com a misericórdia dele, mano. Na verdade, a gente não está mal acostumado, a gente nunca entendeu, talvez, o que é graça e o que é misericórdia de Deus. A gente precisa voltar, mas a gente precisa parar de viver como se Deus sempre fosse dar uma segunda chance para nós. Olha para a história de Moisés. Moisés recebeu muitas chances de Deus, mas chegou uma hora, não deu mais. Não dava, já deu. Jonas recebeu talvez a maior segunda chance que ele poderia receber, a coisa mais incrível, mais surreal. Deus fez o impossível para salvar Jonas, para dar uma segunda chance para ele. Jonas olha para essa segunda chance incrível do peixe que o engoliu e salvou do afogamento. Jonas olha para Deus e fala: Deus, eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei que o Senhor fez o impossível para me salvar. Eu vou fazer a sua vontade, eu vou cumprir o que o Senhor tem para mim. Eu vou para Nínive, eu vou pregar o evangelho, eu vou cumprir a missão que o Senhor me encarregou de cumprir. Mas e se Jonas, na beira daquela praia, olhasse para Deus e falasse: Deus, eu sei que o Senhor fez o impossível para me salvar, mas eu não vou para Nínive. Eu não vou, eu vou continuar seguindo a minha vontade. Eu não gosto daquele povo, eu não gosto de estar lá, mas eu vou te desobedecer. Pode ser que Jonas ia entrar em mais 30 barcos e ser jogado no oceano mais 30 vezes. Pode ser que Deus ia mandar mais 30 peixes para salvar Jonas. Pode ser? Mas pode ser que Deus ia olhar para Jonas naquela praia e falar: Jonas, eu te dei a chance que você precisava, irmão. Eu te dei a sua segunda chance. Chega, você não aproveitou. Não haverão mais peixes para você. Próxima vez que você for jogado no oceano, vai ser para morrer afogado, mano. Jonas aproveitou a chance, mas eu te pergunto, será que você está aproveitando? Quem somos nós para exigir chances para Deus todas as vezes que nós agimos com covardia e com desobediência? Ou por acaso a nossa covardia, a nossa desobediência é um pretexto para olhar para Deus e exigir alguma coisa, exigir que Deus sempre vai renovar a sua misericórdia? Chega, mano, chega de procrastinar, chega de viver como se Deus sempre fosse te dar uma segunda chance. Na esfera prática, talvez para você entender melhor, é basicamente quando você tem aquele pensamento e Deus está falando com você para você evangelizar aquela pessoa, para você falar de Jesus, mas você fala: não, eu não vou fazer isso. Não,
ela vai me achar uma estranha. Não, eu vou ver essa pessoa mais vezes. Até o fim do ano eu vou ver várias vezes, está tudo bem. Eu vou ter outras chances, outras oportunidades de fazer aquilo que Deus te mandou fazer hoje. Ou em relação ao arrependimento, mano. Talvez você ache que Deus vai te dar uma segunda chance, ou talvez você pense assim, olha, eu até sei que Deus está me cobrando por causa desse pecado escondido, esse pecado secreto. Mas, não, eu vou deixar para o próximo sábado, sabe? Se a pregação for mais impactante, se o louvor me emocionar mais, talvez daí eu consiga, de fato, me arrepender. Infelizmente, a gente está deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Quem somos nós para exigir de Deus uma segunda chance, mano? Nós não somos nada. Tudo que nós merecemos é o inferno. Essa é a condenação que nós temos. Nós merecemos. E se Deus dá chances para nós, é por causa da sua graça. Por causa da sua graça e do seu amor. Eu te digo que você não pode viver exigindo que Deus te dê mais chances, porque Deus já te deu a maior segunda chance que você poderia receber. E essa chance se chama cruz do Calvário. Essa chance tem o formato de um cordeiro que foi sacrificado por você. Que foi sacrificado por você. Não está bom bastante, mano? O que mais você precisa? Quantas chances a mais você precisa para fazer o que você precisa fazer, para começar a correr, para começar a viver a missão que Deus tem para você hoje? Quantas vezes mais Jesus vai precisar morrer, mano, para você entender que você precisa ser transformado e sua vida não pode continuar igual? Quantas vezes mais você vai ter que crucificar o Filho de Deus para entender que você precisa se arrepender e valorizar esse sacrifício, valorizar essa segunda chance que Deus te deu? O que mais precisa acontecer? Quantas coroas de espinho precisarão ser postas na cabeça de Jesus para você entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Deus quer tudo do melhor para a sua vida, Ele quer te dar o melhor, e o melhor que Deus pode te oferecer é você, é Deus, mano, é Ele mesmo para você. Quantos mais pregos vão precisar perfurar as mãos de Jesus para a gente entender que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, que Ele já fez tudo por nós, que o sacrifício de Jesus é suficiente? Quantas cruzes a mais Jesus vai precisar carregar para a gente entender que o nosso pecado está nos destruindo, mano? Que a gente precisa se arrepender e voltar para Deus com o coração quebrantado. Quanto mais vinagre vai precisar ser despejado na boca de Jesus para você entender que você precisa pregar o Evangelho. Custe o que custar, custe a sua reputação, custe a sua zona de conforto, e daí? Vale a pena, mano? Porque Deus quer o melhor para a sua vida, Deus te ama e Deus te dá chances todo dia. Hoje você está tendo mais uma chance, não é uma segunda chance hoje. Hoje você está tendo mais uma chance de aproveitar a segunda chance que Deus te deu na cruz do Calvário. Ou não é suficiente, mano? Ou não é suficiente? Se você olhar para a Bíblia, você vai entender que sim, o sacrifício de Jesus é suficiente. Mas será que a sua vida está realmente falando isso? Será que você está gritando para os 4 cantos do mundo que o sacrifício de Jesus é suficiente? Ou não? Urgência sobre isso, mano. Urgência sobre entender que nós já temos tudo o que é preciso para viver o que Deus nos chamou para viver. Nós já temos tudo o que é preciso, e quando eu falo que nós temos tudo o que é preciso, eu não estou falando de capacidade individual, eu não estou falando da sua personalidade, eu não estou falando da sua performance, eu não estou falando disso. Eu estou falando de que você já tem tudo o que é preciso porque você já tem a graça, mano. Você já tem a graça, você já tem o Espírito Santo. Você já tem o perdão dos seus pecados, que é concedido através do sacrifício expiatório de Cristo. Você já tem um mediador entre você e Deus, mano. O que mais você quer? O que mais? O véu já se rasgou. Está na hora da gente começar a viver o que Deus nos chamou para viver, mano. Você já tem tudo que é preciso. Está pronto já. Eu oro para que, em nome de Jesus, você possa entender isso, entender o valor do tesouro que você encontrou. Hoje eu falei de um ponto só, não deu tempo de falar o resto. Mas a urgência que nós temos que ter, esse senso que nos acompanha em todas as áreas da nossa vida, de entender que a gente já encontrou o tesouro mais valioso que a gente poderia encontrar. Não adianta procurar, não adianta correr o mundão afora, você não vai conseguir. Você não vai conseguir encontrar nada que risque a superfície desse valor. Que em nome de Jesus você possa ser preenchido e se sentir satisfeito com esse tesouro. Que você possa encontrar um arrependimento no seu coração. Não deixar para depois, não procrastinar. A segunda chance já foi dada, mas está na hora de aceitar. Está na hora de viver de acordo com o valor do tesouro que você encontrou. Amém. Obrigado.